Fala, CrossFitters! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Rodrigo Rocha, Coach Rocha com vocês. Bora! Acho que a gente tinha que mudar a vinheta do CrossFitters, porque a gente vai falar de uma modalidade diferente. Hyrox-Fitter, sei lá. Hyrox. Hoje a gente vai falar sobre essa nova modalidade que a gente deu uma estudada sobre, ainda ninguém aqui é especialista. Eu acredito que o único especialista hoje em dia pode falar que é o Éder, que deve estar trazendo isso, o Éder Costa, né? Foi, a princípio, acho que foi o cara que tá tomando conta aí da modalidade no Brasil, acho que tá como responsável até da modalidade, acho que no Brasil, né? A gente vai tentar falar um pouquinho do que a gente viu, né? Só pra trazer alguma informação. Então não vai ser um podcast como a gente tá acostumado, né? Com muita informação, mas alguma com coisa só... Com teoria e prática, né? Aqui a gente não vai ter isso. É mais uma parte de conhecimento pra vocês geral, não aquela autoridade que a gente tem pra falar, né? Isso, porque como é uma modalidade nova, a gente vai falar um pouquinho do que a gente viu e leu, né? E viu algumas coisas... Junto com o que é o CrossFit, um paralelo, né? Falar também um pouquinho sobre a parte de negócios, enfim. A gente vai tentar fazer um paralelo geral com a modalidade, com o que a gente já vive hoje como negócio. Tudo o que a gente fala, eu tenho pelo menos 10 anos de treinamento de CrossFit, 8 de empreendimento, o Rocha tem de empreendimento e CrossFit 14. Por aí. Então a gente tem bastante autoridade para falar do CrossFit. Do Hyrox, não. Então vamos lá. Pra começar assim, né? Quando surgiu essa parada, foi meio que assim, igual CrossFit, vamos dizer, né? O que é? Ninguém sabe tal, o que tá acontecendo. E a princípio, assim, do que eu vi, né? Então, eu até peço desculpa se eu falar alguma besteira, enfim. Mas o que eu vi, que é como se fosse um treino. É um treino longo, tá? Então é um treino de longa duração ali, que ele vai ter ali na casa de 1h30, mais ou menos. Passa de 1 hora? Passa. Eu não sei ali a questão da competição mesmo, relacionado aos atletas já, que também vamos falar disso, né? Essa divisão. Mas ali tem de 1h30 ali de treino, né? Pelo que eu li, né? Até mesmo entrei no livro de regras deles, para poder, né? No rulebook deles, são 20 páginas que tem lá no livro. Eu vi que assim, a modalidade ela é corrida e intercalado sempre com um exercício. Tá? Então ela vai ter ali 1 km de corrida, então no total vão ser 8 km, então a gente tem um intervalo ali de 8 séries, né? Intervalado, com o exercício. E esses exercícios são exercícios, pelo que eu entendi, são exercícios fixos. Então a gente vai ter ali como exercício ski erg, a gente vai ter remo, a gente vai ter sled, tanto puxando quanto empurrando. A gente vai ter farmer's carry, a gente vai ter burpee broad jump, que é o burpee saltando, tá? Isso tudo com distância. Você faz o burpee e salta. Esses dias, pra você frente. Faz o burpee pra frente. Isso tem uma distância a ser percorrida em relação a isso. Tem o wall ball. Então são 8 exercícios ali intercalado. E cada um tem um número de repetições. Então, até no livro de regra deles, fala muito sobre quais são os exercícios, né? Os standard, né? Os pontos de cada exercício e tudo mais. Então, isso remete o quê? A uma modalidade um pouco mais especializada, né? Pelo que eu vi, é uma modalidade mais especializada. Ela tem um padrão. Então ela tem os exercícios e ela tem a corrida. Não é algo como a gente faz no CrossFit dentro dos WODs, que é aquela parte mais aleatória, onde você vai competir e você não sabe qual é a sua competição, você não sabe qual é o workout que você vai fazer. Sendo assim, você treina tudo, se especializa em vários exercícios para poder saber. Já no Hyrox, pelo que eu vi, são os mesmos exercícios. Ou seja, você traz uma modalidade um pouco mais especializada em relação ao CrossFit, tá? Então, de paralelo... Dito isso, turma, tudo aqui não conhecemos ainda a modalidade, a gente vai dar a opinião do que a gente está vendo no momento, não estamos falando que é positivo nem negativo. Fala, turma, você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então, a gente tem a mentoria individualizada, que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também. São aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box.
Dito isso, fica mais difícil criar um esporte mesmo a longo prazo, sendo que são poucos movimentos, né? Questão Não, então vai, professor. Não, pelo contrário. Questão de dinâmica, de aula, de modificação. Não, na verdade, assim, para se tornar um esporte, o esporte ele tem que ser a mesma coisa, né? Por isso que quando a gente fala do CrossFit, como que você vai fazer o CrossFit virar uma atividade olímpica? Se ele tem muitos esportes dentro de uma modalidade. Isso. Entendi. Qual que vai ser o odd que vai representar o CrossFit? Seria isso, entendeu? Então, assim, nas Olimpíadas... Sacada. É uma Fran que tem que ser feita. Então, no CrossFit, o odd escolhido pela vai ser uma Fran. Então, como o Hyrox, ele chega com uma modalidade muito mais específica de um esporte. Porque ele é o padrão, ele tem os mesmos esportes. O B, o C, o D. Isso aí. É igual futebol. Futebol é futebol, né? Você tem aqui a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, alguma atualização de regra, mas futebol, 90 minutos. Vamos mudar a pergunta. Já que ele é melhor para o esporte, ele é mais difícil então para o profissional, vulgo marca, que é o CrossFit em si, comercialmente. Porque não vai ter tanta dinâmica, muita opção de treino. Sim. Que é... A ideia, pelo que eu vejo, é pegar o público do CrossFit. O público do CrossFit gosta da variação de treino, certo? Sei. Talvez seria algo a longo prazo que... Não sei. Eu acho que, na minha opinião, são modalidades distintas. Eu acho que uma não vai anular a outra. Até porque, se a gente for ver, né, dentro dessa modalidade do Hyrox, você não tem movimentos ginásticos derivados da ginástica mesmo, né? Os movimentos pendurados, argola e tal, essa coisa. Todo movimento com o peso corporal basicamente é um ginástica, né? Você considera um ginástico, mas especificamente esses movimentos pendurados e tal. E ele também não tem a base do treinamento de força, que é o LPO, que é o trabalho de carga, né? Então, especificamente, o treino, ou a modalidade, ou esporte, tudo que é a nomenclatura dessa nova modalidade, ela é mais um esporte de resistência muscular. Um esporte muito mais cardio, tá? Então, o perfil, o biotipo da galera vai ser muito mais voltado para isso. Uhum. Aí, quando a gente parte para pensar no segundo momento sobre a metodologia que você tem, aí o que vai acontecer? Eu acredito que os profissionais que estão por trás da modalidade vão começar a desenvolver protocolos, programas de treino, planilhas, coisas específicas que vão atender à melhora específica do esporte. E aí, isso pode conter elementos do CrossFit, como não pode ter elementos do CrossFit e elementos do treinamento desportivo para um esporte. Porque quando a gente fala de treinamento, a gente fala disso, né? Eu pego um esporte e aí eu acabo treinando especificamente para aquele esporte. Uhum. Então eu vou criar rotinas, vou criar exercícios, vou criar protocolos que vão fazer com que o meu corpo, a minha mente e o meu biotipo se desenvolva para aquele esporte, né? Hoje em dia, né, se fala muito sobre o corpo da mulher crossfiteira, né? Não, o que se fala hoje, o corpo da mulher crossfiteira é quadrado, tal. Mas não é isso, porque quando você pratica um esporte, você pratica uma modalidade, você não está preocupado com o resultado, você está preocupado com a performance, né? Então, eu acredito que a modalidade nova, ela vai surgir um protocolo agora por trás disso. Então, o que vai ser feito? Como é que vão se treinar agora? Se tem sempre Farmer's Carry, Wall Ball, Ski Erg. Não tem bike? Não tem bike. É só esqui e remo. Então aqui, ó, até pra já dando um gancho também, bike, esqui, remo. Lembrando, agradecendo a Brave, galera. Isso. Que agora tá com o remo da Concept. Vai estar rolando a pré-venda, a venda na Copa Sur, e é o patrocinador oficial da Copa Sur. Então, todos os materiais top, né? Pra ter uma noção, depois vai pro Games, né? A Copa Sur, depois Games. Então, pra chegar na Copa Sur, tem que ser um material top de linha, qualidade. E é a Brave que vai estar organizando esse evento. Então, valeu aí, gente. Quem quiser, parabéns. Vai estar aqui certinho. E dando já essa continuidade no que o Rocha falou, não tem bike. Não tem bike. Então assim, ó, tô até com um livro aqui de regras aberto, né? Até para não ficar só falando besteira. Então aqui. Então você tem, ó, o primeiro exercício é o ski erg, segundo exercício, o sled push, terceiro exercício, o sled pull, o quarto exercício, burpee, broad jump. Eu acho que tem gente que talvez está assistindo a gente que não sabe muito o que é um sled, porque é mais antigo, mas é aquele que parece um trenozinho. É, um trenozinho. O sled você pode empurrar e você pode puxar com a corda. Isso, tá? Esse é o sled. Isso. Aí você tem o remo, você tem o kettlebell farmer's carry,
que é com kettlebell. Swing não? Não tem. É só esse. Sandbag lunge. Fazer o lunge com o sandbag. E o wall ball, que seria o último exercício. Tem aí quem que é o fundador? Tem. Todos os exercícios vai ter uma distância ou um número de repetições, né? Então os ergômetros aqui, eles falam que são 1000 metros, e aí os outros exercícios todos vão ter uma distância a ser feito, tá? Então a gente está falando de 8 exercícios e 8K de corrida. Então eu acho que é uma modalidade que... Por que está ganhando um destaque? Porque hoje em dia a galera que já treina CrossFit há muito tempo, automaticamente entendeu o quê? O CrossFit, como modalidade esportiva, ele te dá capacidade para fazer qualquer outro esporte. Aliás, se você olhar a pirâmide do CrossFit, ela já preconiza isso. Você treinar para praticar um esporte. Mas o CrossFit, quando ele nasceu como um programa de treino e depois ele foi se desenvolvendo como uma modalidade esportiva. Hoje há um paralelo entre marca e esporte, né? A gente vê CrossFit marca, CrossFit esporte, né? O que é o esporte, o que é a marca? Enfim, não é uma conversa para agora. Mas, então, o CrossFit como esporte. Então, o Hyrox, eu acho que ele vai seguir a mesma linha, né? Vai ter ali uma condução inicial e vai sair pelas beiradas ali para poder ver aonde que vai ser a questão dos exercícios, se vai ter essa mudança, né? Essa mudança em relação aos exercícios, ou se vai ser sempre esse padrão de treinamento, entendeu? E ela veio da Europa, essa modalidade, Isso, é a modalidade da Europa. Ela tem... Então, assim, aí, eu acho que eu até me perdi um pouco, mas a questão era falar sobre isso, porque como esporte, né? Aí você vai ter o Hyrox como esporte e como modalidade. O que eles batem na tecla dos vídeos que eu já assisti é que, qualquer pessoa consegue fazer, qualquer pessoa pode fazer, porque é simples, não tem uma demanda neural muito grande, né? Quando a gente fala de CrossFit, a gente fala de aprendizado, de processo, de consistência, de evolução. O esporte ele vai crescendo. Você entra no CrossFit como uma pessoa iniciante, você tem um caminho a percorrer, né? Então eu acho que o Hyrox ele te deu a liberdade de trazer todo esse público que às vezes não quer uma coisa tão complicada, complexo. Ele quer uma coisa mais simples, então você acha dentro de uma modalidade. Porém, aí é o que eu disse, os protocolos e os programas de treinamento eles vão começar a se desenvolver visando o quê? Visando saúde, visando desenvolvimento ou visando até o trabalho. Então nós vamos treinar para sempre fazer o Hyrox, que é a prova. Nós vamos treinar intervalado, ou vou fazer 4 séries, vou fazer blocos de corridas intervaladas, vou fazer blocos de wall balls intervalados, vou fazer blocos. Então tudo tem que saber como que vai ser feito isso daí. Aí pelo que eu vi, existem 2 categorias, né? E tem a categoria normal e a categoria Pro, né? Então, o que vai diferir de uma categoria para outra são as cargas. Pelo que eu vi, as distâncias são as mesmas. Então, 1000 metros de ski erg, 1000 metros de rem, é como se fosse isso, tá? E aí o Pro, e aí o que vai mudar é o peso que o cara vai carregar nos sleds, é o peso que o cara vai carregar no farmer's carry. Então, vou entrar no assunto aqui, eu vou fazer uma pergunta antes. Quando que lançou essa modalidade? Tem aí? Eu acho que é uma modalidade que foi, acho que 2017, se eu não me engano. Tá. E minha pergunta seria, hoje, acredito que o pessoal deve estar tendo um pouquinho mais de interesse, porque a corrida está em alta, certo? Sim, corrida voltou, né? E agora eu vou jogar uma polêmica pra galera, mas pra gente ter essa discussão aí sadia. Não é um endurance do box que a gente faz às vezes no final de semana? Então... Não é às vezes um crossfit que não usa LPO? Muito, assim, eu conversei com alguns amigos, né? Conversa de bar, vamos dizer, né? Aquela conversa e tal. O que a gente conversou foi um pouco sobre isso, né? Quando você traz algo novo, né? A gente que já está há muito tempo dentro de uma modalidade. Porque o que acontece? O CrossFit ela é uma modalidade muito abrangente. Exato. E aí esse é o lance, né? Como ela é muito abrangente, a gente meio que tem a noção de que a gente está em todos os espaços. E sim e não, mas a gente se coloca em todos os espaços porque nós somos muito abrangente. A gente está sempre agregando coisas de fora
para dentro do CrossFit. Então o CrossFit ele vai inchando cada vez mais. Você pode ver isso nas competições do Mundial, dos games. Cara, cada hora você tem algo novo, algo que eles trazem novo. E esse novo, quando você coloca nos games, a gente até fala, né? Nos próximos anos, o que teve nos games geralmente passa ali para semifinais, das semifinais e até chegar no box. Pô, a gente tem crossover. Uma coisa nova, é isso aí, o crossover, agora o pullover, né? Então são coisas novas e isso faz com que a modalidade ela vá se desenvolvendo e crescendo. Por isso que naquela época lá tinha uma dependência tão grande do Dave Castro, né, tal. Porque tinha um cara que dava o direcionamento do esporte, da modalidade, da marca, que seja. No Hyrox, que né, o que você perguntou, não é uma aula? Pra mim, sim. Porque, por exemplo, quando na Moema, eu não tenho agora mais, mas eu tinha minhas aulas de endurance. Eram aulas de duração de 1 hora e nessa 1 hora era o mesmo formato. Não tinha nada complexo onde o aluno tinha que parar, tinha que pensar para desenvolver o exercício. Todos os exercícios eram exercícios que não precisava pensar. É pegar e fazer, pegar e fazer. Sempre intervalado com trocas de exercícios cardiovasculares. A gente tinha corrida, remo, bike, salto de corda. Para você ter uma noção, o salto de corda era salto simples, nem era salto duplo, porque o objetivo não era ficar errando, era saltar a corda para ter o trabalho de condicionamento de cardio. E no meio disso você tinha kettlebell swing, você tinha step up, você tinha burp, você tinha exercícios que não tinham uma demanda. Então sim, quando a gente pensa que assim, a gente vê na primeira olhada que a gente olha assim do Hyrox, você fala assim, cara, é um treino que a gente faz no box, né? Porque o crossfiteiro, como ele se apossou de vários espaços, a gente nós achamos super-homem. Então a gente consegue fazer o que for. Coloca, eu faço, entendeu? Posso demorar, mas eu faço. E por quê? Por causa da demanda das capacidades físicas que o CrossFit produz. Então sim, no primeiro momento, quando você olha de fora, a gente olha e fala assim, cara, isso aí, pô, 3 meses atrás eu passei um treino parecido com esse no box. Por quê? Porque nós estamos explorando sempre o CrossFit ao máximo, né? Em termos de tentar puxar os nossos alunos ou os nossos atletas a níveis cada vez mais altos, porque o esporte vai se desenvolvendo e a demanda vai. Então, o Hyrox, nesse primeiro momento, se ele for só isso em relação ao padrão de treino, é uma coisa muito especializada. Então, assim, vai ficar um treinamento muito mais específico, muito mais direcionado. Então, eu acho que é nessa questão aí. Eu trouxe esse assunto, né? Falei pro Rochinha, vamos fazer esse assunto porque a gente tem lá no nosso grupo de mentoria com o pessoal da Skill, que aí a gente comentou que, cara, eu quero implementar aqui, aí eu vou falar aqui que eu vejo da visão comercial disso, né? E aí ele comentou, eu tenho... vou começar a fazer, e teve muitos que falaram que, nossa, eu ouvi falar, mas eu não sei o que é. Eu falei, vamos dar uma estudada e trazer esse assunto. Mas pensando no ponto de vista comercial, é o momento, é interessante sim. Eu ainda vou ter que conhecer muito mais para poder falar, putz, é um negócio, vale a pena, não é? É um endurance que a gente faz junto com um condicionamentozinho. Ainda não sei, não posso falar o que é o certo, o que é o errado. Se tem que ter no box ou não. Acredito que vai ser complemento de box. Não sei se vai ter... se vai ser alguém vai abrir um espaço de Hyrox, entendeu? Foi o que você falou, que acho que as competições são em ginásios bem grandes, não é? Fala, turma, você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada, que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box.
As provas que eu vi são todos ginásios bem grandes, porque você tem as corridas que são feitas dentro do ginásio. Esse 1K, então ela é feito meio que circuito, né? Ela é feito, você tem o burpee com jump, eu não sei se são 200 metros, alguma coisa assim, sabe? São coisas que precisa de espaço, né? Você precisa de espaço. Que hoje em dia tá escasso. Hoje em dia é escasso, né? Mas assim, as competições ainda que estão sendo feitas lá fora, tem acontecido bem. Dá para colocar bastante gente competindo também, né? Porque você pode ter a dinâmica em si, né? Quantidade de equipamentos. Não dá para você colocar várias baterias. Porque enquanto o cara correu, já saiu, já passou pelo primeiro ergômetro, não vai voltar mais no primeiro ergômetro. Então dá para você fazer... Nossa, eu acabei nem perguntando, não sei se você viu. Mas ele é... como se fosse um for-time, são exercícios predispostos, você tem que acabar no tempo, é como se fosse um EMON, fazer repetições por tempo? Não, for-time. Acabou. Todos os exercícios têm uma quantidade de repetições e as suas cargas. Não é AMRAP, não é o máximo. Não, você tem que terminar a prova. Ah, tá. Você tem que terminar a prova. Então você termina, você começa lá e acaba no último exercício que eu vi era o all ball, né? Então você acaba lá no all ball, acabou, corre pra linha de chegada, acabou. Legal, então é quem acaba mais rápido. Nossa, nem tinha pensado em qual que era o formato de treino. É part-time. Não, mas continua o que você estava falando. Aí você falou que a galera meio que pesquisou, tava falando para colocar no box e tal. E hoje, no momento, Léo, o que você vai fazer na Burn? A gente tem nossa aula de burnout. Mas eu falei pro Ale. O Ale falou com você? Ele comentou. Falei, Ale, é o momento que a gente tá fazendo podcast justamente por isso. Porque é algo que tá vindo dúvidas na galera, a galera tá ouvindo falar. Para comercial eu acho interessante você colocar assim no seu box. É algo que vai agregar. Não sei se é a longo prazo, vamos conhecer. Tanto é que a gente só pode falar de algo a longo prazo. Tanto é que a gente só tá aqui fazendo esse podcast, se eu não me engano, esse é o 20º ou 19º. Já perdi as contas já. E a gente só tá passando esse conhecimento porque a gente tem tempo de casa para isso, né? Então a gente não pode falar se vai ser bom ou ruim. Mas hoje, comercial, cara, quero divulgar... Show de bola. Mas aí tem outro ponto que eu fiquei sabendo esses dias, que eu não sei se vai ser agora, não posso falar também parte legalmente ou não. Tem filiação. Então, acho que muita gente não sabe. Tem uma filiação igual da CrossFit. E você vai pagar anualmente igual da CrossFit. Vou falar também valores. E hoje no Brasil são 4. Depois até se você conseguir pesquisar na Europa... Não, já tem lá, deve ter bastante. Já. Eu não pesquisei lá, pesquisei só aqui no Brasil. Não pesquisamos sobre isso, mas para saber se realmente tem estruturas que são só Hyrox ou tem gente que todos que a gente viu aqui do Brasil, eles são crossfits ou cross trainers em si, que eles estão pagando a filiação para usar a modalidade. Não sei ainda como que é a questão judicial igual da CrossFit, se pode usar o nome, se não pode. Sei que é 1.080 euros, que dá 6 mil reais mais ou menos. O euro tá 5,55. A gente fez aqui o estudo rápido, né? Dá 5.990 e caraiada. Uhum. Então, você pode usar no ano, você pode parcelar até, acho que em 8 vezes. 8? Não sei, você pode parcelar. Então, é uma modalidade... Se você... Não podemos ainda falar com propriedade se é algo que você pode usar o nome na seu box e vão te cobrar ou não. Dentro disso também tem que saber, né, o que está composto nesse valor da anuidade, isso, né? Se eles vão dar os treinos. Se existem uns protocolos de treinos que é disponibilizado, ou se existe uma reunião com os donos do box, ou algo para falar sobre como é desenvolvido. Então, essa também não tenho essa informação, né? Se além desses 1.080, o que você tem, porque o grande lance que a gente está querendo trazer é justamente isso, são 2 pontos, né? O que a gente está vendo do Hyrox são as competições, certo? A gente tá falando sobre a modalidade de competição. Pô, você viu lá dentro do ginásio grandão, a galera correndo, um monte de gente, mesmo que não sejam atletas profissionais, mas são competição. Agora, a dúvida é sobre o dia a dia do treino, né? Porque é o que a gente tava falando. Porque qualquer modalidade de treino, ela vai seguir alguns princípios
do treinamento desportivo como base. Então, todo treinamento precisa do treinamento de força. Mesmo essas provas que são provas longas e tal, você precisa do mínimo do básico da prova do treinamento de força, né? Até porque lá você vai ter o sled, você vai puxar um sled pesado, vai empurrar. Então, a sua capacidade de força tem que estar em dia também, né? Então, até nas provas que você vê, assim, até o porte atlético tem muita semelhança com o porte atlético do CrossFit. Eu não sei, né? A gente teve até recentemente a Miley O'Brien, ela participou de uma prova de Hyrox lá, participou, né? E aí, por isso que até deu um boom, assim, se começou a falar dentro do CrossFit, que ela fez uma prova. Olha como é. Então eu não vi, né? E era bem na época que ela tava fora do CrossFit, né? Que ela tá fora do CrossFit, assim, ela deu uma parada lá, né? Ela era atleta do Matt Fraser, né? E ela deu uma paradinha e tal, e ela meteu essa prova aí no meio, então todo mundo falou, pô, que é isso? O que ela tá fazendo, né? Então acho que... Então tem que ver como é que vai ser o protocolo de treino e se no final das contas o protocolo de treino vai ser baseado para fazer a prova. Se então toda vez vai fazer a prova, que nem, por exemplo, nós treinamos, né, no CrossFit, nós treinamos para viver desafios diferentes todos os dias e fazendo com que o nosso corpo não caia numa mesma rotina, que ele vai se adaptando e vai aumentando no médio e longo prazo a sua força, a sua resistência muscular, né, as suas coordenações, o trabalho de equilíbrio, vários pontos que você quer melhorar a longo prazo. Para quê? Para estar preparado para o desconhecido, né? Para estar preparado para qualquer eventualidade, qualquer exercício, qualquer combinação, qualquer carga, de qualquer volume, de qualquer intensidade, né? Então isso é o protocolo que a gente coloca como sendo do CrossFit. Já da modalidade, nós vamos treinar sempre os exercícios e aí dentro de um protocolo de treinamento de força normal, vai fazer back squat, fazer front squat e tal, para que no final das contas esses exercícios X, Y, Z eles sejam mais fáceis de ser executados e eu consiga ter uma melhor performance. Então, no final das contas, eu vou uma vez por mês realizar essas provas, 2 vezes por mês realizar essas provas para me testar, ou eu vou apenas manter um protocolo de treino e visando uma competição X, Y, Z, entendeu? Porque aí se você for limitar... Agora, se você for abranger o treino com várias características... Aí você vai abranger geral, aí você já vai estar muito mais puxando perto ali do CrossFit, que trabalha com abrange geral, do que a modalidade específica. Então, é o que a gente vai querer ver, desenvolver, ver o que vai acontecer nessa questão, entendeu? Hoje acho que a gente não vai nem conseguir fazer um episódio longo, né? Porque a gente gosta de falar com propriedade daquilo e talvez daqui 6 meses a gente possa trazer mais conteúdo, porque eu fico pensando de tipo... Pô, se eu vou só fazer essa modalidade, são poucos exercícios, mas é aquilo que você falou, futebol é futebol. Mano, musculação é o treino A, o B e o C. É que a gente que é acostumado com treinos diferentes todo santo dia. Com variabilidade, A gente que... O CrossFit que é isso, tanto é que quem entra no CrossFit fala, caraca, que legal, todo dia tem um treino diferente. Então talvez isso possa dar certo. A gente que é da área do CrossFit vai assustar um pouco. Nossa, eu vou fazer todo dia bem parecido? Como que eles vão mandar treino... diferente, mas talvez nem seja treino diferente todo dia igual o CrossFit. Sim. Então, assim, o que eu vi também, né, em relação à parte competitiva, você tem as categorias por idade, que é um pouco diferente, né, do que é hoje no CrossFit, mas é dos 16 aos 24 anos, é a categoria, e depois vai de 5 em 5, né? Aí você tem 25 a 29, 30 a 34, 35... Então, vai sendo a cada 5 anos, acho que para ficar mais próximo, né? Também as idades e ficar uma coisa mais certeira. 16 a 24 é criança e o ápice... até 24. E depois já vira 25, 29. Então, você é igual prova de rua, né? Você compete ali, tem as idades ali. Que mais que a gente pode falar nessa questão? Então, assim... abrir um espaço somente para Hyrox, nós vamos ter que ver isso acontecendo. Foi o que você falou, né? Hoje as academias que tem aqui no Brasil, a maioria delas são cross-training, são treinamento funcional ou é CrossFit. Então, que é um plus. Você já tem um espaço e você traz algo novo. E aí, você trazendo esse algo novo, como você coloca e implanta ele dentro do seu sistema de treino, já que você tem da sua modalidade, que é o CrossFit. E aí, como é que você vai fazer? Se uma é uma modalidade esportiva e a outra também, você vai fazer um treinamento para continuar desenvolvendo o CrossFit, ou você vai continuar desenvolvendo o CrossFit, mas colocando elementos do Hyrox para fazer, porque quando a gente fala de elementos é engraçado, porque são os mesmos exercícios que a gente usa no CrossFit, né?
Sim. Ski erg, para quem tem, mas remo, wall ball, farmer's carry, burpee, né, com salto, sled. Então, você tem ali uma sequência de exercícios que nós já fazemos, né? Falar que nós vamos fazê-los para fazer a modalidade fica meio redundante, porque se nós já fazemos, não necessariamente eu consigo fazer outra modalidade. Aí muda o conceito, eu vou fazer isso para competir nessa modalidade, eu quero me especializar nessa modalidade e conseguir fazer competição do padrão. Foi o que a gente falou no começo. Existem duas categorias, a normal e a pro, que eles colocam, né? Tipo o Woman e o Woman Pro. Man e Man Pro. Então você tem a categoria Pro. Então é onde a carga é mais alta. Então eu vou me especializar para competir isso daí de uma maneira mais específica, ou eu vou colocar dentro do padrão. Aí assim, vou colocar dentro da minha metodologia. Beleza, cara, vou fazer treinos intervalados de corrida. Cara, nós já trabalhamos bastante corrida dentro dos nossos treinos, mas a corrida ela nunca está sozinha. Porque a corrida está sempre acompanhada dos nossos exercícios chaves, exercícios de combinação, exercícios que vão fazer com que haja um link entre capacidades físicas, né? E aí, como que a gente vai fazer isso para o treino de Hyrox, que você tem 8K de corrida? 8K de corrida. Não consigo fazer 8K de corrida dentro do meu treino ali. Não consigo colocar 8K de corrida para fazer um treino do dia. A gente não coloca. Porque senão você vai ocupar praticamente quase todo o tempo da aula para